Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje eu convido para conversar com a gente a professora Rita de Castro Curvo Leite, que vai tratar com a gente um pouco da Lei Maria da Penha e as novas obrigações que foram trazidas aos síndicos e aos condôminos eh, no âmbito de proteção também da Lei Maria da Penha e a proteção à violência doméstica, à violência familiar. Rita, muito obrigado por nos atender e vir novamente ao nosso blog. Querido Fábio, é um prazer sempre aceitar o seu convite tão generoso, tão caloroso e poder contribuir com o blog Civil e Imobiliário uma vez mais e mostrando, não é, Fábio, a importância das questões, obviamente, afetas ao direito imobiliário, mas que não desgarram do direito civil de um modo geral. E eu ouso até dizer que o tema de hoje nos revela uma questão interdisciplinar, né? Isso Com porque certeza, é falar sobre a interdisciplinar. Lei Maria da Penha é falar sobre um tema que interessa ao civil, ao penal, ao imobiliário. Você não concorda comigo, Fábio? Com certeza, porque a gente está no auge aqui da discussão, porque, como todos sabem, em 15 de setembro de 2021, aqui em São Paulo, foi promulgada a Lei 17.406 e ela trouxe de novo essa discussão sobre a Lei da Maria da Penha. Em que sentido? Ela traz obrigações para dentro do condomínio, traz obrigações para o síndico para participar dessa proteção que a gente tem que trazer mesmo para as questões familiares, para a violência no âmbito familiar. E aí, claro, ninguém melhor para tratar sobre a Lei Maria da Penha e como isso pode afetar de alguma forma dentro do condomínio, é que você surge como o nome perfeito para falar sobre isso. Olha, E aí eu queria entender, já entrando no nosso assunto, é, o que a questão da Lei Maria da Penha, a violência doméstica, ela vem ganhando uma importância grande nesses últimos meses, em que a gente está vivendo a questão da pandemia e a convivência maior dentro dos apartamentos. Todo mundo fechado nos apartamentos, fechado em casa. O que isso trouxe de diferente? O que aconteceu para trazer uma maior atenção para essa questão e, inclusive, justificar a promulgação dessa lei? Então, Rita, eu queria só trazer para os nossos ouvintes aqui um apanhado histórico da Lei Maria da Penha, só para a gente situar essa nossa conversa e chegar nessa lei que nós vamos tratar aqui especificamente. Conseguir perfeitamente. trazer abordar um Muito prazer, eu falo com você sobre esse assunto e com vocês que estão nos ouvindo, aqui do blog Civil e Imobiliário. Bom, a Lei Maria da Penha não é uma lei recente, não é? Ela é uma lei de 2006, a conhecida Lei 11.340 de 2006. Isso significa que agora, no ano de 2021, ela completou 15 anos de existência. Mas é fato que, apesar da Lei Maria da Penha ter significado um grande progresso na luta e no combate contra a violência contra a mulher, especialmente no Brasil, ela significou para nós uma certa, digamos assim, revelação de uma preocupação, tendo em vista as graves ocorrências que deram ensejo à própria Lei Maria da Penha. Por que ela se chama Lei Maria da Penha, afinal de contas? Né? Isso porque a conhecida farmacêutica cearense, cujo nome é que deu título à lei, Maria da Penha Maia Fernandes, foi vítima de violência doméstica no ano de 1983, praticado por seu então esposo, dentro de seu lar, que naquela ocasião lhe deu um tiro. Tiro esse que lhe deixou paraplégica. Mas é fato que, não satisfeito com essa primeira ação, o então marido de Maria da Penha novamente vem a lhe agredir por meio de eletrocução e, obviamente, a partir deste
segundo ato brutal praticado contra ela, ela sai de casa com suas 2 filhas, mas ela começa uma segunda odisseia, que é a odisseia de tentar ver este marido punido pelas práticas de violência que praticou contra si. E isto ela só vai conseguir muitos anos depois, na verdade, ela vai ser punido 19 anos depois, e há uma condenação de 10 anos, ficando ele em regime fechado por apenas 2 anos. Então o que que a gente percebe, né? A gente percebe que a luta contra a violência doméstica, e especialmente da violência contra a mulher no ambiente doméstico, é uma luta de muitas décadas. E que, infelizmente, obviamente, apesar da Lei Maria da Penha ter uma grande significação e representar um grande avanço na luta contra a violência contra a mulher, é fato que o Fábio acabou de comentar, né, Fábio, quanto à proliferação da prática, especialmente durante o momento da pandemia, foi avassalador. Nesses últimos 2 anos, em 2020 e 2021, nós vimos crescer enormemente a incidência da prática da violência contra a mulher, não só contra a mulher, mas contra a menina, contra a criança, não é? E o adolescente, contra a idosa, e, obviamente, aqui, podendo até ampliar um pouco mais a interpretação da lei contra a mulher transgênera, né? Então, nós vimos ampliar enormemente essa violência. Eu trago aqui, se vocês me permitem, dados que foram capturados por uma pesquisa realizada aqui no estado de São Paulo, pela APAMAGES, por meio do JusBarômetro, uma pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES, lançada no último dia 21 de setembro de 2021, e que revelou números assustadores, especialmente durante este período último da pandemia. Os números, para que nós tenhamos uma ideia, não é? Subiram a 91% entre as mulheres com mais de 60 anos de idade a prática da violência doméstica. Muito embora a pesquisa também tenha apontado que o maior número de violência é praticado justamente entre as jovens, que estão entre 18 e 24 anos, seguido bem proximamente por mulheres até 36 anos de idade. Se nós formos olhar para uma questão de raça, nós vamos ver que as mulheres negras são as maiores vítimas da violência, mas não estão afastados desse ambiente nefasto todas as demais mulheres, inclusive as brancas e aquelas que têm uma condição econômica até mais considerável. E, obviamente, quando a gente olha para a lei estadual, não é, da qual estamos tratando, a 17.406, agora de 15 de setembro de 2021, e falando de condomínios, nós podemos observar que a violência doméstica pode estar dentro de condomínios simples ou condomínios de luxo. Ela pode estar dentro de condomínios de apartamentos, mas também está dentro do condomínio de casas, né? Então, ou seja, ela não escolhe ambiente e ela não escolhe classe social. A violência se instalou de uma tal forma em todos os ambientes e em todas as classes sociais, infelizmente, Fábio. Esses números que você trouxe aqui são alarmantes, porque a gente tem a impressão que dentro de casa a gente está protegido, né? E aí, se a gente olha para esses números, a gente vê que, na verdade, grande parte do problema está dentro de casa, né? E aí, se você não tem uma proteção dentro da sua própria casa, onde é que você vai se sentir seguro? E aí, talvez, por conta disso, justifique mais do que justificado, a necessidade de que não só
a gente tenha que zelar por isso, né, dentro da nossa própria casa, mas como a gente tenha que zelar na casa dos outros. E aí faz todo sentido a gente trazer isso para o âmbito do condomínio, onde tem mais, a gente mora um perto do outro, né, um mais próximo do outro, é, é, a gente acaba tendo uma facilidade maior de perceber determinadas situações na vizinhança. E aí a gente acaba tendo, então, na pandemia, alguns projetos de lei que querem trazer um alerta para isso, né? Trazer um alerta para a sociedade. E aí coloco aqui a lei que a gente já está tratando, que a gente já mencionou, que é a 17.406 do Estado de São Paulo, que é de autoria do deputado professor Kenny. Aí, se me permite, eu vou até ler aqui o preâmbulo dela, que ela diz assim: obriga os condomínios residenciais e comerciais no Estado a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Ou seja, a gente faz uma socialização do problema para que todos participem ativamente dessa proteção. Mas aí surgem inúmeras dúvidas, Rita. Eu espero que você nos auxilie de como é que a gente vai fazer esse tipo de, de como a gente trata isso. Como é que eu, vizinho, vou tratar disso? Muitas vezes a gente se sente acanhado, não vou me meter na vida do meu vizinho, vou avançar. Quando é que eu sei que tem uma violência doméstica? Quando não tem? A Lei Maria da Penha, ela traz mais ou menos parâmetros para a gente saber como é a violência doméstica. Ela define o que é violência doméstica. Vamos Com começar por aí. certeza. Com certeza. Olha, então vamos lá. Então, a primeira coisa, eu até vou me permitir, com um conteúdo meio pedagógico, né? Explicar para as pessoas que, longe daquele velho provérbio, em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, ao contrário, a Lei Maria da Penha é uma lei que nos conclama a todos, como cidadãos, a participar ativamente no combate à violência contra a mulher, contra a criança, não é? Contra a idosa, aproveitando um pouquinho o conteúdo da 17.406, ao qual você se referiu. Bom? Então, nós, como sociedade, somos colaboradores e temos uma obrigação compartilhada no sentido de denunciar a prática de violência. É isto que nós, como cidadãos, devemos fazer. Então, aquele provérbio deve ser esquecido. Você pergunta, eu como vizinho, como é que eu devo me comportar? Como é que eu observo sinais de violência? Pois é, então a Lei Maria da Penha, nesse sentido, elenca 5 tipos diferentes de violência. A gente imagina, sabe, Fábio, as pessoas inclusive imaginam que a violência seja apenas aquela violência física, né? Então, quando a gente diz que está sendo vítima de violência e não mostra um espancamento, né? Um olho roxo, o braço quebrado, a boca rasgada, então não houve violência? Não, não é bem assim. São 5 os tipos de violência. Então nós conhecemos a violência física, que é essa à qual eu me referi, é a que é a mais visível. A gente costuma dizer com traços exteriores de demonstração da prática da violência. Então, sevícias, maus tratos, não é? Obviamente é um tipo de violência. Mas ao lado da violência física, lá estão elencadas a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Eu vou começar pela violência moral, muito embora tenha sido a última a ser elencada, porque me parece que no âmbito das relações condominiais, talvez seja aquela que dá o primeiro sinal no sentido da violência. Sabe qual é ela? Então, é aquela violência observada por meio de utilização de palavras de baixo calão, xingamentos, né?
Então, é muito comum, e às vezes em condomínios isso é quase impossível de não se escutar, a gente escutar as pessoas falando em tom de voz mais alto, e muitas vezes a gente consegue observar, se ficarmos atentos, para aquilo que se fala, né. Então, aquele casal ou aquele pai que ao fazer uma repressão a um comportamento de um filho ou de uma filha, aquela pessoa que cuida de um idoso e que, ao referir-se a esse idoso ou ao conversar com este idoso, acaba elevando o tom de voz, a ele dirigindo palavras indelicadas, desagradáveis, xingamentos, humilhações. Então é assim que a gente observa, assim que a gente começa a observar. Às vezes, a gente pode observar isso dentro dos elevadores. No momento em que a pessoa entra e está, por exemplo, estacionando o seu veículo na garagem, aquele momento em que a pessoa está encaminhando-se no hall de entrada, não é? Ou mesmo descendo do elevador para dirigir-se à sua porta de entrada do apartamento. Quantas vezes a gente não consegue observar estes pequenos sinais, que às vezes não são tão pequenos assim, porque eles começam a ser reincidentes. Então eu escuto hoje, eu escuto amanhã, eu escuto depois de amanhã, tá? Então, a violência moral, que é essa que decorre de atos de injúria, calúnia, difamação, não é? Aquela que decorre e que muitas mulheres vão relatar como violência verbal. Essa também é uma violência protegida pela Lei Maria da Penha. Assim também, e eu dizia, a violência sexual, né? A violência psicológica, a violência patrimonial. Vejam que interessante. Então, aquele casal, por exemplo, que não paga a despesa condominial, mas não paga a despesa condominial, cujo nome, por exemplo, do boleto vem destinado à mulher, propositadamente. Então, imagine vocês, marido que deixa propositadamente de pagar a despesa condominial, justamente para achincalhar, para colocar aquela família ou aquela mulher numa situação de vexame perante o próprio cenário condominial e, claro, para eventualmente poder com ela depois negociar valores, imaginando, por exemplo, que se esteja num processo de divórcio ou de pré-divórcio ou de dissolução de união estável, por exemplo. Não é? A violência sexual também tem crescido enormemente. Não é? Infelizmente, com a utilização das mídias e das redes sociais, com exposição de informações, de fotografias. Né? Então, aquele WhatsApp, todo mundo, né? Então, hoje a gente sabe que de condôminos. Então, naquele grupo de WhatsApp do condomínio, eu proposital, alguns dirão que foi acidental, deixo extravasar uma imagem íntima da nossa relação. Ou eu troco uma mensagem desagradável, desabonadora da minha mulher, dos meus filhos, naquele grupo de WhatsApp do condomínio. Como é que eu devo me comportar nesse ambiente? Ora, isso é prática de violência, sim. E, obviamente, se eu sou vizinho, ou se eu sou síndico, ou se eu sou o porteiro, não é? Se eu sou o E faxineiro, talvez seja quem vai conseguir ver mais fácil, né? com certeza. Vai Então ver eu sou faxineiro, eu passo lá para recolher o lixo e eu escuto ou eu vejo, não é, sinais de violência. Como é que eu devo me comportar? Claro, eu devo ficar em primeiro lugar mais atento, não é? Porque uma preocupação, sabe, Fábio, talvez seria com a invasão de privacidade, né? Então será que eu tenho o direito de fazer isso? E eu vou dizer para vocês, nós temos aqui um confronto, um conflito de direitos. Será que a privacidade deve sucumbir à vida? Será que a privacidade deve sucumbir à integridade física de um idoso ou de uma idosa, aqui especificamente idosa?
de uma criança, será que ela tem que sucumbir? Não, muito pelo contrário, não é? Então, é nossa obrigação, eu repito, ficar atento, alerta e, obviamente, direcionar para os locais de ouvidoria. Então, aqui eu diria que o síndico, ele vai ser como uma ouvidoria, né? Então, ele vai funcionar como um canal para que eu possa levar, eu vizinho, ou eu morador, né? Ou eu, eventualmente, até mesmo visitante, estou ali por um período, né? Imagine na questão comercial, eu que estou aqui e que trabalho num condomínio comercial, quantas vezes por dia eu venho, quantas horas eu fico, né? Então eu estou em algum momento e percebo e noto, eu tenho que ficar alerta e eu tenho que fazer a denúncia. É importante a gente trazer o conceito de que isso não é uma obrigação do síndico, o problema é dele, ele que se vire. Na verdade, é uma atuação em conjunto, né, da sociedade como um todo, né? Dá para Exato. entender que todos temos que trabalhar com isso, canalizando uma pessoa para facilitar o diálogo, né? A, é, canalizar isso no síndico para que o, a informação flua de uma forma mais fácil. Mas, Rita, acho que para a gente contextualizar o problema, suas palavras foram excelentes. Devido aqui ao nosso avançar do tempo, infelizmente a gente tem que encerrar essa nossa conversa, pelo menos essa primeira conversa. Espero que a gente possa seguir com ela, avançando um pouco mais, aprofundando mais nesse tema. De qualquer forma, eu agradeço muito por esse vídeo, por essa conversa, e espero que os nossos ouvintes aqui tenham aproveitado bastante. Rita, muito obrigado pela nossa entrevista. Eu é que agradeço, mas eu só vou fazer mais um pequeno adendo. Só rapidamente, eu sei que nós estamos aqui no horário avançado. Eu confesso a você, Fábio, que eu aplaudo essa lei. Essa lei 17.406 merece ser aplaudida. Uma das orientações contidas nela é que os condomínios já coloquem em locais de visibilidade, como por exemplo os elevadores, uma orientação para que os condôminos, né, fiquem cientes de que, em havendo uma prática de violência, devem denunciá-la. E eu recentemente, eu estou dentro de um condomínio, e eu recentemente já tenho observado que muitos condomínios já estão seguindo essa deliberação. E por isso, eu, mais uma vez, aplaudo essa iniciativa e reforço a importância da lei. Muito obrigada. Obrigado. Essa foi a nossa conversa com a professora Rita de Cássia Curvo Leite. Muito obrigado, Rita. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigada.